Vamos lá para Mateus, capítulo de número 6. Hoje nós falaremos então sobre a angústia dos justos. Nós iniciamos na semana passada esse estudo e eu revisarei, uma vez que parte da audiência que está aqui hoje não estava na semana passada, então faremos uma revisão desse tema, angústia dos justos enfrentando as crises emocionais na Bíblia. Apenas para lhes dar o contexto, aqueles que não sabem, recentemente eu fui diagnosticado com crise de ansiedade. E, infelizmente, por vezes, as crises emocionais elas eram vistas como resultantes de pecados. E a palavra de Deus ela nos deixa claro, ela nos ensina como tantos personagens bíblicos enfrentaram as crises emocionais em várias situações que ocorreram. Então, o que é o nosso interesse é tirar essa estigma de pecado, de as crises emocionais serem situações que muitas vezes fogem ao nosso controle. E o livro de Mateus capítulo 6, se nós leremos novamente versos 25 a 34, porque quando falamos sobre principalmente crise de ansiedade, ela é muito mal entendida por conta daquilo que Jesus fala aqui em Mateus capítulo 6. Não que Jesus é o problema, pelo contrário, mas nós fizemos e faremos novamente esse parâmetro e tanto quanto pudermos avançaremos hoje. Vocês sabem que se quiserem vocês levantem a sua mão, vocês podem fazer as suas perguntas. Mas vamos ler então, por favor, me acompanhe na sua Bíblia, Mateus capítulo 6, verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar. Querido Deus, nós em sua presença essa manhã rendemos graças, porque mesmo nas situações adversas que o clima nos proporciona, pela tua graça, Senhor Deus, o teu povo está na tua igreja, orando por aqueles que não puderam chegar pelas situações apresentados nesse dia, mas também tu conheces os nossos corações. A oração do teu servo é que o Espírito Santo direcione-nos a cada um em nossas necessidades. Tu sabes quais são as crises que temos passado, como nós temos enfrentado, e que os personagens bíblicos não só sejam usados por ti para acalentarem os nossos corações, mas para nos dar lições preciosas de como nós devemos enfrentar as crises que nós temos passado. É o que nós lhe damos graças em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, a angústia dos justos vai tratar sobre 9 exemplos bíblicos de pessoas que passaram pelas mais diversas situações. E o último, eu já lhe adianto, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, assim como eu lhes disse, por muito tempo, doenças como depressão e crise de ansiedade eram tratadas como resultantes de pecados, principalmente por causa do mau entendimento e da má compreensão de Mateus capítulo 6, verso 25. O que nós vimos e veremos novamente
é que essa ansiedade ela é diferente do que a crise de ansiedade propriamente pode causar. Mas, sem mais delongas, vamos a essa diferença. Então, assim como falamos na última vez, a diferença entre a ansiedade bíblica e o transtorno de ansiedade. Existem algumas palavras que podem ter significados idênticos, mas também algumas palavras que têm significados mais extensos. A ansiedade mencionada por Jesus em Mateus 6, 25 a 34 e a crise de ansiedade ou transtorno de ansiedade têm diferenças significativas em seu contexto e natureza, e é isso que nós vamos explorar, essas diferenças. A ansiedade, segundo Jesus, no texto que nós lemos, trata aqui no Sermão do Monte. Jesus aborda preocupações cotidianas, como comida, bebida e vestuário. Ele encoraja seus seguidores a confiarem na provisão divina e a não se preocuparem excessivamente com as necessidades diárias. Então, a palavra de Deus, em muitas das suas partes, deixa claro a direção que Deus dará aos fiéis, aqueles que dependem de Deus. E o próprio salmista diz que nunca viu o justo mendigar o pão. Existe uma diferença entre necessidades e luxos. Um presidente recente prometeu picanha para o povo, e não quer dizer que todos nós comemos picanha todos os dias. Mas para algumas pessoas podem achar que isso é uma coisa necessária, quando na verdade qualquer coisa que venha a lhe fartar a fome está dentro da provisão de Deus. Qualquer coisa que você tiver que venha lhe cobrir o seu corpo para lhe auxiliar nas suas necessidades está dentro da provisão de Deus. Então, o que é tratado por Jesus é nas situações do cotidiano, as preocupações que por vezes traziam aos cristãos, ou trazem aos cristãos, a falta de dependência de Deus. É isso que está sendo falado. A natureza dessa ansiedade, Jesus ele deixa claro que são as preocupações cotidianas. Jesus se refere a preocupações diárias e comuns que todos enfrentam. O foco na confiança em Deus nos mostra que a ênfase está em confiar na providência de Deus e na sua capacidade de cuidar de nós. Todo salvo em Jesus Cristo precisa confiar em Deus, sem sombra de dúvidas. E, finalmente, a orientação espiritual para quem tem passado por ansiedade/preocupação é uma orientação espiritual para evitar a preocupação excessiva e a falta de fé. Paulo disse aos Tessalonicenses que fiel é o que vos chama, o qual também vos fará. Então, essa confiança em Deus é uma confiança segura de que, segundo a sua vontade e direção, Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Repito, não dos nossos luxos, mas as nossas necessidades cotidianas. Quando nós falamos sobre o transtorno de ansiedade, a definição clínica é uma crise de ansiedade ou ataque de pânico. É uma condição médica caracterizada por uma intensa e súbita sensação de medo ou desconforto, acompanhada de sintomas físicos e emocionais severos. Pausa. A Organização Mundial de Saúde, até o ano de 2019, considerava a depressão como a doença do século. A grande maioria das pessoas sofrem por algum tipo de depressão. Não existe um só, existem vários tipos de depressão. Até a Covid, a depressão era a doença que mais assolava as pessoas, que inclusive mais retiravam as pessoas do trabalho aqui no Brasil. Os sintomas do transtorno de ansiedade, os sintomas físicos, palpitações, sudorese, tremores, falta de ar, sensação de asfixia, dor no peito, náusea e tontura. Os sintomas emocionais, medo intenso de perder o controle, medo de morrer, sensação de desespero iminente. A duração geralmente atinge o pico em 10 minutos e dura cerca de 20 a 30 minutos, embora os sintomas possam persistir por horas. E qual a natureza dessa ansiedade? Se a ansiedade dita por Jesus, a sua natureza é a falta de confiança em Deus ou a preocupação excessiva, do transtorno de ansiedade é uma disfunção psicológica.
É um transtorno que pode ser causado por fatores biológicos, genéticos, ambientais e psicológicos. Então, diferentemente do que Jesus tratou ali no capítulo 6 de Mateus, não é uma situação cotidiana. É uma função psicológica. A necessidade de tratamento pode exigir tratamento médico-psicológico, incluindo terapia, em alguns casos medicação, e os desencadeadores específicos pode ser desencadeado por estresse, eventos traumáticos ou sem motivo aparente. Então, para deixar uma definição mais clara para todos vocês, uma comparação e diferença, a origem da ansiedade em Mateus 6 surge de preocupações cotidianas e a falta de confiança na providência de Deus. No transtorno de ansiedade, a origem origina-se em fatores biológicos, genéticos, psicológicos, ambientais, muitas vezes sem um motivo claro. Os sintomas, como falamos, preocupações mentais e emocionais sobre as necessidades diárias, segundo Mateus 6, e a crise de ansiedade são sintomas físicos e medo extremo. Tratamento e abordagem da crise de ansiedade em Mateus 6, ou pelo menos a ansiedade em Mateus 6, abordada através da fé, oração e confiança em Deus, a crise de ansiedade e tratamento médico e psicológico, incluindo terapias comportamentais e, se necessário, medicação. E, finalmente, o impacto na vida. Mateus 6 pode afetar a paz e a qualidade de vida, mas geralmente não é debilitante. Quanto mais ela confia em Deus, menos ansiosa ela será. Na questão da crise de ansiedade, pode ser debilitante, afetando significativamente a capacidade de realizar atividades diárias. Eu quero repetir algo que eu disse para vocês. Eu não tenho receio de expor aquilo que eu tenho passado. Porque o maior problema são pessoas que não entendem aquilo que elas próprias passam. E se você não abre e não ensina isso, talvez para algumas pessoas isso pode parecer besteira. Por que a gente está ensinando isso na escola dominical? O que para alguns pode parecer besteira, para outras pessoas podem estar sofrendo exatamente por isso. Inclusive, muitas pessoas têm sofrido estresse pós-traumático por conta das situações que nós temos passado recentemente em nosso estado. Aqueles que por vezes perderam tudo, têm passado por situações que muitos de nós não sabem. Quando o céu se acinzenta, as pessoas muitas vezes, e nós já temos relatos de pessoas que começam a tremer, com medo de que podem acontecer as situações que ocorreram recentemente. Eu até citei para vocês que animais, quando foram resgatados, foram colocados em abrigos. E eles estavam tão estressados que, em vez de dormir dentro das casinhas, eles dormiam em cima, por medo da água encher novamente. Então isso, meus irmãos, não é balela. Isso é uma realidade que nós temos passado. E como pastor, como cristão, é o meu dever ensinar que não é pecado uma pessoa que tem lutado contra isso. Ou abrir os seus olhos para que talvez você e a sua condição devem estar atentos a uma necessidade de tratamento urgente. Porque uma crise de ansiedade ou transtorno de ansiedade, se não tratado, torna-se esquizofrenia. E quando não tratado, o resultado é o suicídio. Por vezes, pessoas que sofrem de depressão extrema, elas sentem vontade de atentar contra a própria vida. Então, se em algum momento isso já passou pela sua mente, você precisa ligar o sinal de alerta. Às vezes pode não ser uma ansiedade conforme Jesus. Às vezes você pode pensar, e isso acontece muito frequentemente, sobre as nossas necessidades diárias. É isso que Jesus está dizendo. As nossas necessidades diárias, Deus, segundo a sua misericórdia, Ele há de suprir. Ele há de cumprir com a sua fidelidade quanto a nós. Mas quando nós falamos de transtorno de ansiedade, isso vai muito além. Não é o medo de você apagar as luzes e vai aparecer um bicho papão. Não, meus irmãos. Vai muito além disso. Então, o nosso desejo em falar sobre a angústia dos justos, enfrentando as crises emocionais na Bíblia, é para que vocês entendam que os personagens bíblicos
eles são de carne e osso. Eles passaram por crises. Eles tiveram situações as quais eles temeram, as quais eles precisaram de auxílio do Senhor. O transtorno de ansiedade não elimina a necessidade de Cristo. Não elimina a necessidade de ser fiel ao Senhor. Mas com aquilo que nós temos hoje, com a medicina avançada que temos hoje, é um auxílio para realmente nos direcionar a tratar isso que tem sido o mal do século. Para novamente introduzir, a Bíblia aborda crises emocionais e psicológicas de várias maneiras, oferecendo consolo, orientação e esperança. Ela reconhece a realidade do sofrimento humano, tanto emocional quanto psicológico, angústia, medo e depressão. As histórias de vários personagens que enfrentaram esses desafios são contadas com honestidade e compaixão, proporcionando uma visão realista e empática da condição humana. Através dessas narrativas, somos apresentados a princípios valiosos para lidar com dificuldades similares. Todos, sem exceção, personagens bíblicos, apenas Jesus não está nesse grupo, todos, quando mostrados na Bíblia ou citados na Bíblia, sempre a palavra de Deus fala sobre as suas qualidades e sobre os seus defeitos. A Bíblia não é um livro de contos de fadas, onde todos os personagens são perfeitos e todos viveram felizes para sempre. Não. A Bíblia trata sobre pessoas que sofreram por conta da sua infidelidade. Pessoas que sofreram por conta das suas más decisões. E através das suas más decisões, as suas famílias sofreram, as nações sofreram. Então, é exatamente isso que é importante para nós. O livro sagrado não é um livro de faz de conta. É a palavra viva do Senhor. Então, nós falamos na semana passada, o primeiro exemplo que nós demos foi Elias e a depressão. Você pode abrir a sua Bíblia para 1 Reis, capítulo 19, verso de número 4. Eu repito, você que estava aqui semana passada, eu estou em respeito àqueles que não estavam presentes. Nós estamos recapitulando essas situações e para isso é importante que nós possamos, então, ler novamente esses versículos e tratar sobre essas questões. Ok? Alguém leia para nós 1 Reis 19, 4. Então, meus irmãos, Elias, após um grande triunfo sobre os profetas de Baal, entrou em um estado de medo e profunda depressão ao ser ameaçado por Jezabel. Ele foge para o deserto e, sentindo-se totalmente esgotado e desamparado, ora para que Deus lhe tire a vida. Quando você lê 1 Reis 18 e posteriormente você lê 1 Reis 19, parece que são personagens diferentes. 1 Reis 18 mostra um profeta vigoroso, confiante em Deus. Alguém cuja confiança em Deus faz com que o sacrifício ali colocado faça com que desça fogo do céu para consumir todas aquelas coisas e calar a boca daqueles que duvidavam do grande Deus que Israel tinha. Só que posteriormente, por conta de uma mulher malvada, ele temeu, a ponto de querer para si a morte. Note, meus irmãos, que posteriormente, e eu repito, sugiro você que leia 1 Reis 18, 19, Deus respondeu enviando um anjo para cuidar dele. E deu-lhe uma nova missão, mostrando a importância do descanso e da renovação espiritual. Deus não mandou um anjo dizendo para ele, mas você é um sem vergonha. Confiou em mim naquela hora e agora você está aí feito um bebê chorão, com medo. Não, Deus não fez isso. Deus atentou para as necessidades humanas que ali naquele momento ele estava passando. E isso é uma lição para nós, para muitas vezes entendermos que quando pessoas passam por crises, por mais que nós não compreendemos, nós precisamos respeitá-las. Recentemente,
muitos pastores têm tirado a sua vida por conta de suicídio. Burnout, que é esgotamento físico e emocional. E aí a pessoa que olha alguém que tirou a própria vida, deixou esposa, filhos, você é um fraco. Como se nós fôssemos perfeitos em nossas atitudes. Todos nós sofremos em graus diferentes. O grande profeta Elias, lutou contra a depressão. Mesmo um grande homem de Deus, cujo milagre os seus olhos haviam presenciado, temeu. Por quê? Porque ele era humano. Alguém de carne e osso, como eu e você. O rei Davi e a ansiedade. O rei Davi, uma das figuras mais importantes da Bíblia, também passou por momentos de intensa ansiedade e angústia. A vida de Davi é marcada por altos e baixos, vitórias e derrotas e uma profunda relação com Deus. A crise de ansiedade de Davi pode ser vista em vários salmos que ele escreveu, onde ele expressa seus medos, inseguranças e busca por alívio e paz. Vamos lá, meus irmãos, vamos ler os salmos aqui colocados. Alguém leia para nós Salmos, capítulo 6, versos 2 e 3. Alguém leia Salmos 13, 1 e 2 e Salmo 22, 1. Não precisa ser nessa ordem. Se você abriu sua Bíblia, não precisa ter vergonha. Só leia para nós em alta voz. 6, 2 e 3, 13, 1 e 2, 22, 1. Note, meus irmãos, aqui nós estamos falando do grande rei Davi. Ele demonstrando a sua necessidade física. Como até mesmo dentro de si, ele sentia essa amargura, essa angústia. Próxima passagem. Algum de vocês já teve aquela sensação de que a sua oração não era ouvida? Você já teve aquela sensação de que quando você fala com Deus, parece que Deus está em silêncio? Parece que os ouvidos do Senhor eles não estão atentos à sua necessidade. É exatamente isso que Davi estava passando por esse momento. Já estudamos em outra oportunidade sobre o silêncio de Deus, que quantas vezes ele é importante. Porque o silêncio de Deus faz, ou pelo menos deve fazer, com que nós nos aquietemos e descansemos naquilo que Ele está permitindo. Só que no momento de crise que Davi estava passando, é como se a sua voz não estava sendo ouvida pelo seu grande amigo. Próxima passagem. Novamente, meus irmãos, a necessidade da busca de Deus, como se a sua voz não estivesse sendo ouvida. Então, dentro dessas questões, apesar de suas profundas crises de ansiedade, Davi também encontrou maneiras de lidar com os seus sentimentos e restaurar sua confiança em Deus. Os salmos frequentemente mostram uma progressão do desespero para a confiança renovada. Alguém leia Salmo 13, 5 e outra pessoa leia o Salmo 46, verso 1. A diferença nesses salmos que foram lidos, se você lesse todo, Davi expressa o seu medo, o seu temor, a sua angústia, mas posteriormente ele demonstra a sua confiança nos propósitos divinos. Alguém leia Salmo 13, 5 e Salmo 46, 1. Tem problema, pode ler as duas se quiser. Na tua salvação, o meu coração se alegrará. Próxima passagem.
Em outra versão vai dizer socorro bem presente nas angústias. Essa era a certeza do salmista. E todos aqueles que sofrem com transtorno de ansiedade ou com alguma situação, alguma crise emocional, nunca duvida da ausência de Deus. Mas são situações que por vezes fogem ao seu controle. Não é falta de fé, meus irmãos. Nas minhas crises, nos medos excessivos que eu tive e às vezes ainda tenho de morte iminente, a minha confiança em Deus não se abala. Eu sei qual vai ser o destino da minha alma o dia que Deus me chamar. Mas é uma situação física que foge do seu controle. Parece que a qualquer momento vai vir um ataque cardíaco e vai acabar com tudo. Aquela sensação é a pior de todas. Para quem já passou por isso, sabe como essa é algo que, ou isso é algo que foge do seu controle. Mas a nossa confiança deve estar sempre no Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso amparo em nossos momentos de dificuldades. Alguma pergunta? Alguma colocação que vocês queiram fazer? Eu repito, eu sou um professor exemplar, ninguém tem dúvida nenhuma. Vamos lá, prosseguindo. Nosso terceiro exemplo, e a gente ainda está recapitulando, nós falamos sobre Jó e o sofrimento profundo. Vão lá, por favor, Jó capítulo 1, versos 21 e 22. Alguém leia para nós, por favor. Vamos lá, meus irmãos. É 20 e 21 ou 21 e 22? São os dois últimos versículos do capítulo 1. Nós falamos recentemente e demos uma parada nesse estudo sobre como o sofrimento nos auxilia em nosso crescimento espiritual e falamos bastante sobre Jó e a sua história. Então a história de Jó, encontrada no livro bíblico que leva o seu nome, é uma das narrativas mais profundas e complexas sobre o sofrimento, fé e a natureza do relacionamento humano com Deus. Jó perdeu seus filhos, suas posses e sua saúde em um curto período de tempo. Pouco depois ele é atingido por úlceras dolorosas por todo o corpo. Sentado em cinzas, Jó raspa suas feridas com um caco de cerâmica em um quadro de desespero total. Isso já no capítulo 2 de Jó. Apesar de sua imensa dor, Jó inicialmente reage com uma notável expressão de fé e aceitação, conforme o irmão Davi leu. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, Jó perdeu tudo que tinha e passou por uma crise de fé e identidade, chegando a desejar para si a morte. No entanto, ele manteve sua fé e buscou respostas em Deus, mostrando que é possível encontrar esperança mesmo em meio ao sofrimento profundo. Assim como falamos lá no capítulo 42 de Jó, ele fala para Deus: antes eu te conhecia só pelo ouvir, agora os meus olhos te veem. Não que ele viu a face de Deus, mas ele viu quem verdadeiramente era Deus. O sofrimento e as crises têm esse poder de nos aproximar de Deus quando nós permitimos. Meus irmãos, falando agora sobre Paulo e o desespero, eu estou passando um pouco mais rápido porque reitero que na semana passada nós já falamos sobre isso. O apóstolo Paulo, uma das figuras mais influentes do cristianismo, também passou por momentos de profunda crise e desespero. Suas cartas no Novo Testamento revelam não apenas os seus ensinamentos teológicos e espirituais, mas também suas exigências pessoais de sofrimento, dificuldades e angústia. Inclusive, esse nós não tratamos na semana passada. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 1, versos 8 e 9. Quem achou, já sabe, pode ler para nós. Nós estamos ganhando tempo com isso. 2 Coríntios capítulo 1, versos 8 e 9, eu já cheguei, eu vou ler então.
Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Aqui no próprio livro de 2 Coríntios, Paulo relata numa série de acontecimentos sobre as situações que ocorreram em sua vida, sobre os perigos que ele passou por conta do seu amor a Deus. E aqui ele relata que em uma das situações teve um momento que ele achou que seria o seu último respirar nesse mundo. Então, meus irmãos, quando nós estudamos as cartas de Paulo, nós vemos que ele enfrentou diversas formas de adversidade ao longo do seu ministério. Ele foi perseguido, preso, espancado, apedrejado e naufragou várias vezes. Além disso, enfrentou desafios internos como conflitos com outros cristãos e igrejas, lutas espirituais e emocionais. Eu não sei qual de vocês aqui presentes, talvez o pastor Cirineu ganhe o troféu hoje, de mais experiente da vida cristã. Quantos anos, pastor Cirineu, de salvo? 50? Alguém dá mais? Alguém tem mais de 50 anos de vida cristã? Irmã Kimberly? Não vou perguntar, não vou cometer essa indelicadeza. Nesses anos, irmã Kimberly e pastor Cirineu, a vida cristã sempre foi um mar de rosas? Será que dentro das igrejas nunca teve problema entre crentes? Diga, irmão Avelino. O que eu quero dizer a vocês, meus irmãos, é que a igreja não é um lugar onde as pessoas se respeitam todas as vezes. Eu me lembro que quando Deus me chamou para ir para um seminário, me preparar para o ministério, eu me lembro até hoje. Eu todo feliz na minha casa achando, eu vou para o seminário, um lugar santo onde todas as pessoas querem fazer a vontade de Deus. Eu achava, meus irmãos, que as pessoas não andavam, elas flutuavam por conta da sua santidade. Até o dia que eu cheguei lá. Nos 5 anos de ministério, nós tivemos brigas físicas de pessoas saírem na mão. No futebol e em outras situações. Pessoas se xingando de palavras que não convém repetir. Que nem mesmo os ímpios, eles ouvindo, se envergonhariam das palavras que estavam sendo faladas. Pessoas roubando uns dos outros. Um rapaz lá certa vez fez a limpa no dormitório dos rapazes porque ele não tinha condição de... ele gostava de uma moça e ele queria comprar ela com as coisas que ele dava. Então, na hora do almoço, queria comprar chocolatinho, refrigerante. Só que nós bancávamos, né, as coisas que ele queria, mas nós não sabíamos, né? Ele nos roubava. Tivemos, irmãos, casos de amor entre pessoas do mesmo sexo e coisas assim que nós que já estudamos no seminário sabemos que não é fácil. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Dentro da igreja, nós somos um grupo de pecadores redimidos, salvos por Cristo. Mas ainda assim, todos os dias, nós lutamos contra a nossa natureza pecaminosa. Diga, irmão Avelino. O irmão da igreja queria matar seu pai? Rapaz, eu não queria sair dessa igreja, não.
Sabe, meus irmãos, certa vez o pastor Cirineu disse uma coisa que nunca mais esqueci, né? Às vezes, quando algumas pessoas saem da igreja, é uma benção. Não é verdade, pastor? Porque por vezes tem pessoas que dentro da igreja, em vez de ser alguém agregador, é desagregador. E na história da nossa igreja, lamentavelmente, nós tivemos indivíduos que ao saírem da igreja, parece que o céu começou a brilhar e o sol começou a raiar. É triste, meus irmãos, mas nós somos pessoas pecadoras. E eu digo isso por quê? Porque muitas lutas que Paulo teve foram com irmãos em Cristo. Por vezes, as crises que também nós temos é por causa das situações que ocorrem dentro da igreja. Então, meus irmãos, o que Paulo fez dentro das suas lutas? Ele encontrou força na graça de Deus e na comunidade cristã. Ou seja, não é que todo mundo não presta, não. Dentro das situações que Paulo enfrentou, ele teve muitos irmãos que estiveram ao seu lado até no dia em que ele foi decapitado. Então, ao mesmo tempo que existe uma pequena, eu repito, uma pequena parcela daqueles que não querem fazer a vontade de Deus, existe uma grande parcela daqueles que nos estendem a mão em nossos momentos de dificuldade e fraqueza. Então, meus irmãos, Paulo encontrou força na graça de Deus e na comunidade cristã, ensinando a importância de encontrar apoio e compartilhar nossas lutas. É isso que eu estou me propondo esta manhã, meus irmãos. Por vezes, pessoas acham que nós, pastores, somos perfeitos. Quase que você acerta, mas nós não somos. Talvez o pastor Cirineu seja. Estou longe disso. A Victória não está aqui, então eu posso dizer, né? Ontem nós colocamos a Victória numa saia justa, né? Eu olhei para a Victória e falei, Victória, me fala um defeito meu. Coitada da Victória. Dentre os meus 250 defeitos, ela não quis me dizer nenhum. Talvez eu deva acreditar nela, pastor. Talvez eu não tenha defeito nenhum. Talvez o meu maior defeito é ser humilde demais. Mas brincadeiras à parte, por vezes é difícil nós vermos o defeito das pessoas. Mas nós precisamos enxergar além, porque nós somos dependentes da graça de Deus. Vamos ler os versículos, meus irmãos? 2 Coríntios capítulo 12, versos 9 e 10. Quem pode ler? Vamos por partes aqui. Quem pode ler? Levante sua mão. Quem pode ler? 2 Coríntios 12, 9 e 10. Ah lá, já achou. Então lê aí, Edson. Posteriormente, Paulo vai dizer, porque quando sou fraco, é que eu sou forte. Se eu posso dizer para vocês que existe algo bom nas crises que nós passamos, é na dependência de Deus que nós devemos desenvolver em nossos momentos de maior fraqueza. Quando nós derramamos o nosso coração, quando nós oramos, quando nós lemos a palavra e o Espírito Santo acalenta os nossos corações. Essa proximidade, irmãos, nada compra. É aquela famosa paz que excede todo o entendimento, que vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Veja Gálatas 6:2. Alguém leia para nós, então. O que é levar as cargas uns dos outros? Será que a gente tem que compartilhar os nossos boletos de pagamento? Se vocês quiserem, aí eu posso começar a distribuir aqui facilmente. Mas o que Paulo está dizendo aos Gálatas é que nós devemos levar as cargas, as lutas uns dos outros. Se você ainda não esqueceu das 24 horas de oração que boa parte dos irmãos colocaram o seu nome, nós estamos orando pelo nosso irmão Oséias, pela sua família, que estão passando pelas suas lutas. Estivemos orando pela irmã Kimberly, estamos orando por vários irmãos que estão passando por lutas difíceis nas suas vidas.
Isso é levar as cargas uns dos outros, é estender a sua mão nas suas necessidades. Quando nós falarmos nos avisos, o irmão Davi falar sobre a cesta de amor, é nós nos lembrarmos que por vezes o que falta em nossa despensa é o que falta na mesa de outras pessoas. As situações que nós passamos, meus irmãos, ainda devem fazer com que nós nos atentemos que existem pessoas com necessidades. Enquanto nós estávamos em nossas casas dormindo tranquilamente, muitos estavam aflitos porque as notícias das chuvas de ontem para hoje eram alarmantes. Até onde os meus olhos viram, não chegamos perto dos prognósticos, o que pela graça de Deus é uma bênção. Mas muitas pessoas estavam até mesmo preocupadas, estão preocupadas porque poderia se chover pouco mais da metade do que se choveu em maio. E aí muitos daqueles que limparam as suas casas, que já estavam retornando, poderiam perder o pouco que já tinham conquistado ou até mesmo poderiam sujar as suas casas. Então, levar as cargas uns dos outros é ter empatia. O que significa empatia? É você se colocar no lugar do outro. Isso é ter empatia. Filipenses 4, 6 e 7. Os versículos se complementam, meus irmãos. Essa paz de Deus resultante desta confiança vem daquilo que Paulo fala no versículo 6 de não se preocupar com as situações do cotidiano. É claro, meus irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas. A sua fidelidade está sobre cada um de nós, mesmo quando nós somos infiéis. Mas para isso é necessário que nós nos prostremos diante do Senhor. Dentro das situações que nós passamos, o Senhor sabe do porquê que Ele permite. Mas nós não podemos nos esconder através ou atrás das nossas crises, das nossas lutas. Nós precisamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Vamos prosseguir. Alguma dúvida? Algum comentário? Às vezes a pessoa fica dentro de si com alguma coisa que quer falar, mas fica com vergonha. Neste momento, seja sem vergonha. Não precisa ter vergonha nenhuma. Abre sua boca, fala, se quiser perguntar, se quiser comentar. Não existe pergunta sem sentido. Se estiver dentro do tema, você pode perguntar. Eu não esqueci da sua pergunta sobre Jonas, tá, Angelita? A gente vai chegar lá. Talvez não hoje, mas eu vou te responder. Alguém? Perguntas? Diga, Fernanda. Bom, dentro do comentário que você fez, só repetindo porque eu estou gravando para colocar nas redes sociais,
É como eu falei, o maior problema é não reconhecer o problema. Dentre vocês que estão aqui, alguém que já passou por alguma situação ou está passando, até mesmo a ponto de procurar ou tentar ou pensar em atentar contra a própria vida, por vezes fica com medo de compartilhar essa experiência porque tem medo do que as pessoas vão pensar. E esse é o maior perigo. Porque quando a Bíblia fala que nós devemos levar as cargas uns aos outros, nós devemos ter o ouvido atento às necessidades das pessoas. E não julgamentos, o que por vezes acontece. É por isso que eu reforço, que eu entendo que quando Deus me motivou a falar sobre isso, honestamente, meus irmãos, e por favor, não se sintam atingidos. Eu não estou nem um pouco preocupado com o julgamento de quem quer que seja daquilo que eu tenho falado, das situações que eu tenho passado. Porque quando você entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as crises, você entende que há algo grandioso por trás. Então, se eu como pastor digo, eu estou passando por isso, eu procurei tratamento, pela graça de Deus a terapia tem me ajudado, medicações têm me ajudado, inclusive as situações que tenho passado, as lutas que tenho passado em várias áreas da vida, Deus tem dado graça. Tem mostrado certos caminhos que eu entendo que é importante que, por vezes, pessoas possam compreender que elas precisam procurar ajuda. Aí você pode pensar assim, mas pastor, o que eu faço? A primeira coisa é abrir o seu coração. Pela graça de Deus, eu recebi de uma irmã lá de São Paulo, uma psicóloga cristã de uma igreja que eu conheço. Ela abriu o seu coração para ajudar as pessoas aqui no Rio Grande do Sul. Ela mandou mensagem para mim e falou, pastor, eu sou psicóloga, eu e um grupo de pessoas estamos dispostos a auxiliar pessoas que estão passando por crises nesse momento que o Rio Grande do Sul está passando. Sabe quanto que ela está cobrando? Nada. Zero. Absolutamente nada. Então, meus irmãos, existem pessoas que trabalham por trás das questões financeiras. O que nós precisamos é entender que nós necessitamos de ajuda. E eu concordo, Fernanda. O maior problema é a falta de entendimento. São os julgamentos precipitados. É por isso que quando nós tratamos sobre as diferenças de ansiedade e transtorno de ansiedade, pessoas não entendem. A ansiedade, segundo Mateus 6, é pecado. Quando nós deixamos de confiar em Deus, a crise de ansiedade está além. Então, meus irmãos amados, continuamos na semana que vem. Que Deus possa abrir o seu coração. Se há necessidade, se quiser, conversa comigo. Eu posso te direcionar para essa irmã. Posso dizer aquilo que eu tenho passado. Mas a primeira situação que você precisa é entender que precisa de ajuda. Vamos orar. Pedimos, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito direcione os nossos corações. Dirija-nos, Senhor Deus, a confiar no Senhor, a compreender a nossa necessidade de Ti, mas também entender que tantos homens e mulheres de Deus passaram por crises. Veremos, Senhor Deus, sobre Moisés, sobre Jeremias, Ana, Jonas e o Senhor Jesus Cristo. Ainda há outros personagens bíblicos, Senhor, mas esses nos darão, assim como já vimos na vida de Elias, Davi, Paulo, Jó, homens fiéis ao Senhor, mas que também passaram por crises. Compreenderam que diante do Senhor existia um propósito. Então, ó Deus, obrigado porque o Senhor é bom, obrigado porque o Senhor tem aberto essa oportunidade de podermos conversar abertamente sobre esse tema. Usa Teu Santo Espírito, fala aos nossos corações. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.